Nesse vídeo eu vou te contar como pagar um financiamento de 30 anos em 3 anos, um segredo que o seu gerente não quer que você saiba. Eu sou a Letícia Baleiro e a gente vai conversar hoje sobre como pagar seu financiamento mais rápido e com isso pagar menos juros para o seu banco. E no final do vídeo eu vou mostrar como usar uma planilha que eu fiz, que vai ajudar você a planejar como reduzir seu financiamento também. Bom, mas para começar, vamos começar falando o que é um financiamento. O financiamento ele é tipo um empréstimo que seu banco faz e em troca disso ele ganha juros. Ele é um pouco diferente dos empréstimos normais, porque ele usa o imóvel como garantia, então caso você não pague o financiamento, o imóvel vai a leilão e o banco recupera o dinheiro dele. Existem dois tipos de financiamento, o saque e o price, e são basicamente dois jeitos diferentes do banco cobrar a gente. Se você tem curiosidade para saber bem a fundo como que funciona a saque e a price, eu posso gravar um outro vídeo explicando detalhadamente como que o banco cobra tanto na price quanto na saque. Então deixa no comentário se você tem essa curiosidade. Nesse vídeo eu vou dar um exemplo da tabela saque, mas na tabela price você também consegue fazer a redução do tempo de financiamento e eu posso gravar um outro vídeo se vocês tiverem interesse na tabela price, mas o jeito que funciona é bem parecido. Bom, vamos primeiro entender como funciona a tabela saque e aí eu vou explicar como que a gente vai pagar ela mais rápido e adiantar tudo isso, beleza? Bora lá então. Imagina que você tem um financiamento de R$200 mil. Aí para saber quanto que a gente vai pagar desse financiamento por mês, e digamos que a gente financiou em 30 anos, a gente pega e divide pela quantidade de meses, no caso se for 30 anos vão ser 360 meses. Aí a gente vai ter 555,55 por mês que a gente vai pagar do financiamento. Vamos arredondar para 555 para ficar mais fácil as contas. Aí, beleza. A gente vai lá para o nosso primeiro mês do financiamento, pagando 555, certo? Mas seria muito bom para ser verdade se fosse só esses 555. Mas lembra que eu falei que o financiamento é tipo um empréstimo em troca de juro? Então, o banco vai cobrar de você, além desse valor mensal, também um valor de juro. Então, vamos calcular o juro. Beleza, vamos supor que a gente fez um financiamento com juro de 10% ao ano. Aí a gente vai dividir por 12, porque são 12 meses no ano, para a gente saber quanto que é de juro por mês. Isso aqui vai dar igual a 0,83% ao mês. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente começou com a nossa dívida de 200 mil. Isso aqui é o que a gente chama de saldo devedor, esses 200 mil. Então, a gente vai fazer esses 0,83 vezes os 200 mil. Isso vai dar o primeiro juro que a gente vai pagar, que vai dar 1.660, quando a gente faz 0,83 vezes os 200 mil. Então, isso aqui, os dois somados, esse 555 com esse juro aqui, ele vai dar o valor da nossa primeira parcela. Vai dar 2.215. Essa é a nossa primeira parcela. Aí, o que acontece? Na tabela saque, o que era a nossa dívida antes de 200 mil, ela passa a ser 199.445. Por quê? Porque a gente reduziu 555 da nossa dívida. A gente faz 200 mil menos 555, que vai dar esse novo valor aqui. Então, o nosso saldo devedor passa a ser 199.445. Agora, a gente deve essa quantia para o banco. Mas a gente continua pagando um pouquinho cada mês mais juro. Aí, beleza, a gente vai para o segundo mês. No segundo mês, a gente também paga 555. E agora, o que acontece? O nosso juro ele não é mais calculado em cima de 200 mil. Ele vai ser calculado em cima desse novo saldo devedor aqui embaixo. Então, a gente vai fazer 0,83% vezes esse valor aqui, esse novo valor. O que vai dar agora 1.655.
Aí, somando esses dois, vai dar a nova parcela. Vai dar 2.210. E o nosso novo saldo devedor vai para 198.890, porque a gente fez esse valor aqui menos esse valor aqui, certo? Então, a gente tem menos dívida com o banco no segundo mês e a gente tem uma parcela menor do que a primeira. Tá vendo? É R$5 de diferença dessas duas parcelas aqui, ó. Então, o que acontece? Todo mês, o nosso valor de parcela vai caindo um pouquinho. Porque o nosso saldo devedor vai caindo um pouquinho todo mês também e o novo juro, ele é calculado em cima de um valor menor. Então, por isso que na tabela saque vai ficando mais baratas as parcelas. Até chegar lá no final, no mês 360, e o nosso saldo devedor chegar em 0. Beleza? Então, todo mês a gente vai pagando esse tanto aqui de 555. Todo mês vai 555 até chegar no último mês, que a gente também paga 555. E o juro vai ser sempre calculado em cima do último saldo devedor, do saldo devedor anterior. Aí, beleza. O que acontece? A gente tá pagando um pouquinho do saldo devedor e tá pagando juro. Então, se a gente seguir essa tabela certinho até o mês 360, a gente vai estar pagando um total de 500.833,33. O que acontece? A gente devia 200 mil lá no início e por causa dos juros a gente acaba pagando mais de 500 mil reais. Então, é mais do que o dobro do que a gente devia lá no começo. Justamente por causa disso, porque tem um juro que a gente paga além do valor que a gente paga da dívida original. É bastante juro para pagar e também é muito tempo da sua vida preso numa dívida. E é aqui que mora o pulo do gato. Você pode chegar no ouvidinho do seu gerente e falar bem assim: Adilson, eu quero fazer uma amortização extraordinária. E ele não pode te dizer não. Dá uma olhadinha no teu contrato de financiamento. Ele fala bem assim, ó: é assegurado aos devedores, a partir da apuração do saldo devedor e em dia com as suas obrigações, a realização de qualquer amortização antecipada e voluntária, inclusive com a utilização do saldo da conta vinculada do FGTS, quando for o caso, sendo o valor utilizado para abatimento de parcelas futuras, desde que corresponda, no mínimo, ao valor integral de uma parcela mensal vigente no mês de solicitação formalizada pelos devedores, a critério do devedor. O valor poderá ser utilizado para abatimento da parcela mensal com manutenção ou redução do prazo remanescente. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que você pode ir lá no teu banco e pagar a sua dívida sem pagar o juro. É isso que quer dizer. Eles colocam umas palavras muito complicadas, falam de um jeito muito complicado só para confundir a gente. Mas a verdade é, a gente pode ir lá direto no nosso saldo devedor e pagar ele, sem ter que pagar o juro daqueles meses. Mas eu já vou explicar para vocês lá na tabela que vai ficar bem mais claro. Mas aí beleza, você chega lá no Adilson e fala que você quer uma amortização extraordinária. Mas aí ele vai te perguntar: você quer reduzir do prazo ou do encargo? E você vai ficar tipo: que? Como assim? Prazo, encargo? O que é isso? Aí ele vai te explicar. Quando você reduz do prazo, você tá indo lá nas últimas parcelas e pagando as últimas parcelas sem pagar o juro. Você só vai pagar aquele valor lá dos 555 equivalente ao saldo devedor. Esquece a parte do juro, você só vai pagar a parte do saldo devedor. Então, você vai lá e reduz um monte de parcela. Ou você, se você optar pelo encargo, você vai reduzir o valor das parcelas. O valor das parcelas atuais até o final do contrato. Então, por exemplo, digamos que você está pagando R$400 na parcela. E aí você quer reduzir o valor da parcela, você vai lá, paga no encargo, e a parcela pode cair para 300, 200, depende das contas. Mas é basicamente isso, beleza? Então, quando você reduz o encargo, quando você reduz o valor da parcela, você continua com 360 meses, nesse exemplo, de financiamento,
mas as parcelas vão ficar mais baratas. Mas como esse vídeo é sobre reduzir o tempo, a gente vai mostrar um exemplo aqui de como fazer essa redução no prazo. Se vocês tiverem mais curiosidade para saber sobre a redução do encargo, eu posso fazer um outro vídeo explicando sobre isso, sobre a diferença dos dois, mas eu já adianto que na parcela você acaba pagando menos juros. Você acaba, além de adiantar as parcelas lá do final e ficar com menos tempo de financiamento, você também acaba pagando menos juro. Então, ela compensa mais. Mas tem alguns casos que vale a pena reduzir o valor da parcela e eu posso explicar melhor nesse outro vídeo. Mas, no geral, é melhor reduzir o tempo, beleza? Beleza, vamos lá para as contas de novo para entender como funciona isso. Vamos supor que você juntou lá um dinheiro e você tem R$ 1.665 nas suas mãos. Você pode ir lá no seu banco e pagar 3 parcelas com isso. Por quê? Porque 1.665 divididos por 555, que é o valor equivalente ao saldo devedor aqui, ele vai dar 3 parcelas. Então, é como se você pegasse a parcela 360, a parcela 359 e a parcela 358, pega todas elas e mata elas só com 1.665. Você acaba com isso. O valor equivalente ao juro aqui, você acaba não pagando, porque você só vai, nessa amortização, você só vai pagar o valor equivalente ao saldo devedor, que é esse valor aqui, ó, que vai evoluindo até chegar lá no final em zero. Então, você tá matando 3 parcelas com 1.665. Lembra, lá no começo do seu contrato, no primeiro mês, você estava pagando 2.215. E isso só matava uma parcela. Com esse valor aqui, você vai lá nas últimas parcelas e mata já 3 de uma vez. Esse é o poder da amortização. Você consegue matar um monte de parcela de uma vez com um montante de dinheiro lá. Então, quanto mais dinheiro você vai colocando, mais parcela você vai adiantando. Então, agora a gente vai lá para aquela planilha que eu falei para vocês, que mostra a evolução da dívida e como ir amortizando. A gente vai colocando os valores e aí a planilha vai mostrando quanto que a gente economizou, vai mostrando todos esses detalhes, beleza? Vamos lá ver para eu cumprir a minha promessa desse vídeo, de mostrar para vocês como pagar um financiamento de 30 anos em 3 anos, beleza? Vai ficar bem mais fácil com a planilha. Aí, beleza, essa aqui é a nossa planilha. A gente vai começar colocando os valores do nosso financiamento nessa primeira aba aqui. E a gente coloca, no início a gente financiou 200 mil nesse nosso exemplo. Se o seu valor foi diferente, você pode pôr outro valor aqui. Se você financiou 300 mil, você coloca 300 mil aqui. Aqui é o juro anual. A gente, no nosso exemplo, tem 10% de juro ao ano. Então, se o seu caso é diferente, se for 7%, você vem aqui e coloca 7%, por exemplo. Mas no nosso caso aqui é 10%. E aqui é o número de meses do nosso financiamento. A gente financiou em 30 anos nesse exemplo. Então, são 360 meses, que é, no caso, os 30 anos vezes 12 meses, porque tem 12 meses no ano, então dá 360, beleza? Aqui você pode colocar até 420, porque geralmente os financiamentos só vão até 420 meses, por isso que a nossa planilha só aceita até 420. Mas aqui, no caso do nosso exemplo, vamos colocar 360, que é o que a gente financiou, né? 30 anos. Agora, a gente vai começar a ver os valores. A gente vai para a planilha original, essa segunda planilha aqui, embaixo. E a gente vai ver o valor que a gente pagaria nesses 360 meses, caso a gente não fizesse nenhuma amortização. No caso aqui, deu 500.833. Ou seja, a gente financiou 200 mil e a gente pagou 500 mil. É mais do que o dobro, por causa dos juros, por causa de tudo isso. Então, aqui, nessa coluna aqui, você vai ver que é o valor do principal, que eles chamam, que é o valor que a gente paga todo mês, que diminui do saldo devedor. E esse aqui é o valor dos juros. Então, esse valor total é a soma desses dois aqui.
Então, é a soma dos juros mais a soma que a gente pagou do saldo devedor. Vai dar esses 500 mil. Agora, a gente vai dar uma olhadinha na aba de prazo, essa terceira aba aqui. No caso, se a gente fizer amortizações, a gente vai ver o número de anos mudar aqui, porque a gente está amortizando no prazo, a gente está diminuindo o tempo, e a gente vai ver os valores aqui, quanto que o nosso valor total vai ficar e quanto que a gente vai economizar com essa amortização. Então, aqui, vamos supor que a gente ficou 1 ano pagando as parcelas normalmente, porque a gente tem que continuar pagando as parcelas, a gente não pode parar de pagar as parcelas. E a gente vai lá e dá 60 mil no mês 13. A gente passou o ano inteiro, aí começou o segundo ano, a gente deu 60 mil lá de amortização. Aí, o nosso contrato, o nosso tempo de financiamento, ele foi para 21 anos. Então, pensa, estava 30 anos, caiu já para 21 só com uma amortização. O valor total foi para 354. Lembra que estava 500 mil no original? Agora, com essa amortização, foi para 354 mil. Já caiu bastante. Aqui, ó, a gente já dá para ver que a gente economizou 146.750. Isso aqui é valor de juro que a gente deixa de pagar com essa amortização. Agora, a gente vai fazer mais uma amortização no terceiro ano. A gente vai lá no mês 25, passou 24 meses, 2 anos. No comecinho do terceiro ano, a gente vai lá e dá mais 60 mil. Aí, a nossa dívida agora o total da dívida foi para 267 mil, 12 anos total. Agora, em vez de 30 anos, agora a gente está com 12 anos só. E a gente já economizou 233. Aí, no mês 36, no finalzinho do terceiro ano, a gente vai lá e dá mais 60 mil. E aí, acabou a nossa dívida. Olha que legal. Reduziu para 36 meses. Não tem mais os outros meses até 360. A gente reduziu para 3 anos o nosso financiamento. Olha que legal. A gente vai acabar pagando 240 no total. E a gente economiza de juro 260 mil. Olha que legal. Eu coloquei essas amortizações uma vez por ano. Porque tem banco que ele permite que você faça amortização uma vez por ano e tem banco que não, depende muito do seu contrato. O meu gerente falou que eu só posso fazer uma vez por ano. Mas tem banco que eu sei que você consegue fazer amortizações todo mês. Então, vê bem com o seu gerente se você consegue fazer isso todo mês ou se você consegue fazer uma vez por ano. Aí, se for uma vez por ano, você vai guardando esse valor. E eu sei que 60 mil parece um valor bem alto, né? Mas lembra que com R$555 você já consegue pagar uma parcela. E se você juntar mais, por exemplo, 1.665, você paga 3 parcelas. Você não precisa pagar um valor tão alto. Você pode pagar a parcela de um mês, por exemplo, todo mês. Você já vai sentindo essa diferença. Então, você não precisa pagar em 3 anos, mas você consegue reduzir muito o seu financiamento. Uma coisa legal também é que você pode fazer amortizações usando o seu FGTS. Você pode usar de 2 em 2 anos ele. Beleza. Esse exemplo foi no prazo, reduzindo o prazo e com isso a gente também reduz os juros. Agora vamos ver como que vai ser no valor da parcela, se a gente quiser reduzir no valor da parcela. Então, a gente vai para essa última planilha aqui, chamada no valor da parcela. A gente vai fazer a amortização também igualzinho o outro, no mês 13, de 60 mil, e pode ver, a quantidade de anos ficou a mesma, ficou 30 anos, porque a gente não está reduzindo o tempo, nesse caso, a gente está reduzindo o valor da parcela. Então, a gente vai fazer mais uma amortização, no mês também 25, 60 mil também, e a gente vai fazer mais uma amortização no mês 36, 60 mil também. Pode ver que agora a nossa dívida foi para 6.465. Ela não quitou no mês 36,
no último ano ali que a gente amortizou. Ela não quitou no terceiro ano. Ela continuou. Por quê? Porque a gente paga mais quando a gente faz amortização no valor da parcela. Então, pode ver. No prazo, a gente pagaria o total de 240 mil. Agora, no valor da parcela, a gente está pagando 249 mil. É 9 mil a mais que a gente vai estar pagando se a gente optar por fazer amortização na parcela. Tem casos que as pessoas optam por fazer no valor da parcela, tem algumas vantagens para algumas pessoas, eu vou fazer um outro vídeo explicando isso melhor, mas já dá para ver aqui na planilha que no prazo a gente paga bem menos juro. Então, é mais interessante e a gente quita a dívida mais cedo. Então, se você quer usar essa planilha para fazer os seus planejamentos, ela vai estar na descrição do vídeo, beleza? Eu vou também gravar outro vídeo explicando por que eu decidi não amortizar o meu financiamento esse ano e por que nem sempre é tão vantajoso. Bom, é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Vai ter muito vídeo sobre investimentos, sobre finanças, sobre financiamento, sobre todas essas coisas para fazer a sua vida ficar mais simples e também mais próspera.